27. Guild Wars. Capítulo 459. Probabilidades impossíveis 3. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Este era um problema que todos estavam começando a notar, especialmente aqueles que usavam diretamente a energia mundial, como Roma, Ikari e Rina. Aqueles que dependiam de mana não foram tão afetados, pois converteram automaticamente a energia mundana em mana, no máximo se perguntando por que sua regeneração de MP foi forçosamente desacelerada, apesar de todos os buffs que tinham sobre eles. Os lábios de Eva franziram-se. Esta era uma das mecânicas que a maioria dos jogadores de Boundless temia e sentia que o jogo poderia dispensar. Seu fascínio louco pelo realismo. Neste caso, a natureza pseudo-finita da energia utilizável. Sim, a energia mundana era eterna e se restauraria com o passar do tempo. No entanto, a taxa atual com que os vários seres da zona do campo a absorviam e convertiam em outras formas de energia excedia a sua taxa de recuperação, tornando-a temporariamente finita. Aqueles que ponderavam sobre as regras do Boundless acabariam por contemplar de onde exatamente viria a chamada energia mundana. Foi chamada de energia mundial porque era um subproduto do consumo, conversão mundial de energia de origem. A energia de origem produzida pelos deuses da origem foi infundida no tanque de armazenamento do universo e foi lentamente retirada pelos vários planetas e formas de vida fundamentais conectadas à estrutura do universo. Eles então usariam essa energia de origem para sustentar suas operações e existência, liberando os resíduos disso na energia mundial, que era uma versão severamente impura da energia de origem que as formas de vida que habitam o mundo poderiam usar. É claro que apenas um grupo seleto saberia deste fato, pois era um segredo universal. Nem mesmo Eva ou Draco sabiam nada sobre a energia de origem na linha do tempo anterior, teorizando que a energia divina tinha que ser a mais poderosa. Então como alguém mais saberia sobre o ciclo do mundo? Sem mencionar que ligado a esse segredo universal estava outro segredo ainda maior. No entanto, esse segredo não teve influência na batalha atual. Depois que Tia Amorosa convocou seu familiar serpentino transformado em dragão de inundação para bombardear os devoradores do vazio, Ikari e Roma engasgaram como se tivessem sido subitamente lançados no vácuo. Isso ocorreu porque a abundante energia mundana que eles usavam para lutar ou curar foi subitamente reduzida a um fio por pessoa. Era como respirar o ar adorável de uma campina arejada em um momento e, no momento seguinte, encontrar-se em meio à atmosfera tênue no topo de uma montanha. Ambos quase vacilaram, mas felizmente Ikari reagiu rapidamente. Ela esmagou 5 cristais de éter de alto nível e converteu a energia à força. Depois espalhou-a pela zona de área. Todos aqueles que usaram a energia mundial deram um suspiro de prazer e seus rostos ficaram corados. Usando o exemplo anterior, foi como passar de um deserto árido para um oásis quente com comida premium. A qualidade e a quantidade da energia mundial eram ainda melhores que o padrão por um fator de pelo menos 5 vezes, aumentando a eficácia de todos aqueles que dependiam dela. Loving Gaunt's Flow Dragon foi rapidamente capaz de voltar ao jogo. Seu corpo brilhava com uma luz azul que animou o mundo ao seu redor, antes de lançar uma onda de água em direção aos devoradores do vazio. Numa demonstração de incrível controle e habilidade, a água se dividia sempre que encontrava um jogador em seu caminho e contornava-o como se fosse uma praga, atordoando todos os jogadores que estavam mentalmente preparados para tomar um banho repentino. Quando a habilidade chegou ao fim, eles aplaudiram e continuaram o bombardeio de todos os lados. O próximo foi outra pessoa que havia se contido bastante na batalha anterior, Dreary Traveler. O aventureiro imortal que virou lixo finalmente abriu seu Netherrealm, liberando seu forte exército de 40.000 mortos-vivos. Eles eram todos elites começando no nível campeão esqueleto para a classe corpo a corpo e arquimago esqueleto para a classe mágica. Ele tinha muitos cavaleiros da morte, sem mencionar espectros elementais e carniçais da terra também. Demorou muito tempo e esforço para construir este exército. Ele passou muito tempo vasculhando locais antigos e levantando cadáveres e usando suas habilidades de classe para assumir o controle de outros mortos-vivos ou converter uma pessoa viva em seu vassalo. Ele os manteve em segurança, usando bucha de canhão de mortos-vivos até agora,
Mas agora era hora de mostrar porque uma única elite de necromantes era semelhante a um apocalipse. Daery Traveler acenou com a mão e falou automaticamente na língua de Netherrealm: saia e destrua os inimigos diante de mim. Não deixe nenhum deles viver e não se permita expirar. O exército rugiu silenciosamente, praticamente sem fazer barulho, mas seu movimento repentino mudou o campo de batalha. Os campeões esqueletos eram tão bons quanto os jogadores Elite Rank 2 de nível básico 1, o mesmo acontecendo com os arquimagos. Os espectros e os ghouls também estavam nesse nível de força. Quanto aos cavaleiros da morte, eles estavam um nível acima, no nível de um membro básico da Umbra no Rank 2. Isto pode parecer desanimador até que se perceba que, com 40.000 soldados desse tipo, ele havia efetivamente triplicado o tamanho do exército do grupo de ataque. Além disso, ele manteve sua habilidade Rise-Up. Foi muito assustador perceber que se ele tivesse tempo suficiente, e provavelmente mais um rank-up, ele poderia destruir uma guilda ou o reino inteiro sozinho. No momento em que seus guerreiros colidiram com os devoradores do vazio de nível 3, tornou-se uma espécie de moedor de carne, só que os monstros do vazio não tinham carne no sentido tradicional. Daery Traveler não tinha habilidades ativas que causassem dano separadamente, apenas aquelas que aprimoravam suas habilidades necromânticas e as tornavam muito mais versáteis do que ele jamais poderia esperar. Rambonctios Butlover estava atualmente se mantendo firme, defendendo a luta da melhor maneira que podia. Ele se uniu ao Flow Dragon da Lovingaunt para focar o fogo em um determinado Voidevorer Rank 3. Agora, Rambut não tinha muitas habilidades úteis restantes, já que a maioria delas havia sido usada na luta anterior para debuffar ou incomodar seus inimigos. No entanto, ele guardou um em particular para um dia chuvoso e era crucial agora. Discurso sem fim 1. Ok, mãe, primeiro você precisa entender que isso não é pornografia, certo? Chama Sentai. Sim, é uma frase japonesa. Estou aprendendo japonês com esses vídeos. Antes de chegar à parte sobre aprender japonês, porém, deixe-me primeiro comentar sobre as implicações culturais do hentai. Depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão perdeu depois das bombas nucleares terem sido lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, todo o país passou por um período de autorreflexão e de exame de consciência. Eles queriam compreender como os acontecimentos levaram o resto do mundo a responder com ataques atômicos tão devastadores. Isso levou a uma forte antipatia em relação ao belicismo e agressão internacional. Você deve ter ouvido falar sobre como a Constituição japonesa não permite que o país tenha militares ativos. A mesma ideia. Grande parte da cultura japonesa do pós-guerra é um reflexo de tais atitudes. Por exemplo, os filmes de Godzilla não são apenas sobre monstros gigantes lutando entre si. Eles são sobre os horrores da tecnologia atômica desenfreada. Godzilla sempre é retratado como sendo alimentado ou curado pela energia nuclear, e como uma força tão terrível nunca mais poderá ser liberada sobre a humanidade novamente. Numa nota semelhante, a animação japonesa desfrutou de um ressurgimento da popularidade após a guerra, devido à população ter optado por se voltar para as imagens reconfortantes da sua juventude. As crianças japonesas, tal como as crianças do nosso país, gostavam de ver desenhos animados. Como resultado, psicologicamente falando, os desenhos animados representavam uma lembrança de uma era mais simples e inocente. Esse aumento na popularidade resultou em imagens animadas que permeiam quase toda a cultura japonesa, do cinema à televisão, à publicidade, aos videoclipes e assim por diante. E como as imagens animadas eram amplamente aceitas em todo o Japão, elas eram usadas para quase todo tipo de material de origem ou para contar qualquer tipo de história. A animação não era mais domínio exclusivo das crianças. Havia filmes de animação que contavam histórias muito maduras, como Ghost in the Machine ou Nausicaa do Vale do Vento. Às vezes você tem histórias que envolvem temas muito maduros, como guerra, ou assassinato, ou estupro, ou tortura. Os japoneses geralmente se acostumaram a ver representações dessas coisas em suas animações. Então, sim, é por isso que eu estava assistindo este filme. É uma história épica sobre uma tripulação espacial explorando um planeta distante. A tripulação é totalmente feminina porque o Japão gosta muito de igualdade de gênero, e eles se deparam com um alienígena hostil, com um monte de tentáculos. Bem, não quero estragar a história para você, mas digamos que a tripulação eventualmente descubra como para se dar bem com o alienígena.
É uma história sobre como preencher lacunas culturais e encontrar pontos em comum. Sério, vale a pena assistir. Ok, a seguir, você se lembra de como eu falei sobre saber palavras e frases em japonês agora? É porque esses filmes são legendados em inglês, para que eu possa aprender japonês enquanto os observo. Quero dizer, eu conheço palavras como yamete, iie, iigu, e muitas outras. Muito melhor do que apenas conhecer konnichiwa, não é? Quer dizer, estou desenvolvendo um interesse tão grande por entar que talvez eu me especialize em japonês quando estiver na faculdade. Quem sabe, talvez eu seja o responsável por escrever as legendas no futuro. Ah, e uma última coisa, você deve saber que hentais são considerados bastante populares no Japão hoje em dia, e também são bastante comuns no mundo ocidental. Todo mundo está assistindo. Quer dizer, se eu não assistir, eu vou ser visto como uma espécie de aberração na escola. Você não quer que seu filho seja uma espécie de para porque ele não assiste hentai, não é? Conforme a habilidade descrita, o absurdo sem fim que fluía da boca rambunctiosa estava causando dano constante e profano aos devoradores do vazio. Eles estavam gritando e se debatendo, algo que nunca haviam feito, não importando quem os tivesse atingido antes, mostrando que essas palavras os colocaram em um novo nível de dor. Felizmente, o discurso de Rambunctious foi censurado para outros jogadores, caso contrário, eles poderiam ficar loucos e perder a capacidade de lutar. No entanto, de Loving ao Ntiarambut, aos Gêmeos de Fogo e Gelo, e até mesmo ao Silent Walker, havia 4 pessoas que eram indiscutivelmente as mais eficazes neste campo de batalha atualmente. O primeiro foi Kiran. Ele também guardou algumas habilidades para esta luta final e agora era hora de liberá-las. 8 portões internos, portão da abertura 1. 8 portões internos, portão da cura 1. Onda Q 1. O nível de poder de Kiran cresceu exponencialmente em questão de segundos. Ele já tinha uma boa quantidade de força interna e energia nobre graças ao seu trabalho duro nos últimos 6 meses, mas quando abriu esses 2 portões, foi como se ele tivesse se transformado de humano em super-humano 3, só que sem o longo penteado. Ele liberou sua única habilidade ativa de classe ofensiva depois de abrir os 2 portões por razões óbvias, e os resultados foram devastadores. Ele varreu os devoradores do vazio inimigos como se fossem crianças levadas por um tsunami, causando grandes danos. Kiran saltou no ar e concentrou sua força interna, bem como sua energia nobre, em um ponto, seu punho direito. Ambas as suas reservas foram esgotadas até a última gota, e o belo monge apontou o dedo. Artes Buda, limpeza de dedo. Como um raio de um anime shonen, a mistura de luzes marrom claras e verdes claras de suas heranças disparou e perfurou o corpo de um devorador do vazio de rank 3 enfraquecido. Kiran escolheu especificamente esse alvo por causa de seu HP restante, e sua habilidade com os dedos causou uma grande quantidade de dano, o suficiente para dar a seus outros camaradas a chance de atacar em conjunto. Uno, vendo que Kiran havia aberto o campo de jogo com a introdução mais espetacular possível, imediatamente seguiu correndo. Seu corpo estava escondido atrás do escudo da torre e seu ritmo aumentou muito de repente, uma velocidade que alguém de seu tamanho não deveria ser capaz de controlar completamente. Cobrar. Como uma bala de canhão humana, Uno colidiu com o Voidevorer em questão, estendendo seu atordoamento e deixando-o completamente aberto para seu próximo ataque. Martelo da Justiça. 8 portões internos, portão de abertura, habilidade ativa efeito, desbloqueie o primeiro portão interno. Isso aumenta a força em 100% ao custo de 10% do seu HP máximo. Duração, 1 hora tempo de espera, 1 dia. Kiwave, habilidade ativa efeito, envia uma onda de Ki condensado produzida através do cultivo para causar danos a todos os inimigos em um raio de 1,6 km. Isso causa 500% de dano especial. Tempo de espera, 1 dia. Para efeitos de comparação, vamos chamar os jogadores médios de soldados rasos, os jogadores acima da média como especialistas, os semi-profissionais como sargentos, os profissionais como tenentes, as elites como capitães, os especialistas como majores, as lendas como coronéis e os jogadores de nível divino como generais. 8 portões internos, portão da cura, habilidade ativa efeito, desbloqueie o segundo portão interno. Isso aumenta a força em 10% e recarrega toda a resistência humana continuamente durante a duração,
ao custo de 10% do seu HP máximo. Só pode ser ativado após o primeiro portão interno. Duração: 1 hora. Tempo de espera: 1 dia. Fala sem fim. Habilidade ativa efeito: falha um fluxo interminável de bobagens tão estúpidas que todos os inimigos ao alcance da audição perdem 1,5% de seu HP por segundo. Duração: 1,5 minutos. Tempo de espera: 22 horas. Guild Wars. Capítulo 460. Probabilidades impossíveis. 4. Investida, que anteriormente era chamada de golpe de ombro, era uma habilidade básica sem classe que eu não havia usado muito antes, quando Riveting Ignitions fez lutar contra aqueles pangolins ferais como Rank 0, a fim de ensiná-los a diferença fundamental entre habilidades e técnicas. Tinha um atordoamento curto e altos custos de resistência, mas tudo que Uno queria era o ataque rápido que o levasse rapidamente ao seu alvo. A partir daí, ele levantou seu martelo de sino epic e Rank o derrubou usando a habilidade ativa de sua arma. Justitia, martelo. Classificação: épico. Durabilidade: 500.000 passivo 1. Difusão: os golpes deste martelo se difundem igualmente sobre qualquer superfície, mantendo a força, pressão e intensidade originais. Ativo 1. Martelo da Justiça: esmague um inimigo com a infusão da luz de Justitia. Isso causa 150% de dano sagrado a um único alvo. Tempo de espera: 30 minutos. Esta habilidade foi realmente muito boa, pois permitiu a Uno causar uma das formas mais raras e potentes de dano, o dano sagrado. As únicas duas pessoas que poderiam esperar usar esse tipo de coisa eram Armspring ou Eva, mas nenhuma delas estava totalmente nesse nível ainda. Teve um efeito ainda maior em monstros como o Devorador do Vazio, que eram naturalmente classificados como seres malignos ao lado de demônios, mortos-vivos e várias raças de insetos. Assim que Uno atingiu o monstro, ele rapidamente usou seu escudo como uma panela para levantar a fera e bateu nela com seu martelo, passando-a como uma bola de tênis para Boyd. Deve-se notar que os Devoradores do Vazio eram um pouco maiores que os jogadores, especialmente os bestiais. Boyd rugiu e saltou para o céu antes de usar a habilidade incomum que adquiriu do pacote mestre, a Rolling Shop. Sua machadinha cortou fortemente a lateral do Devorador do Vazio e conseguiu quase cortá-lo ao meio. No entanto, Boyd não terminou. Ainda no ar com o inimigo, ele ativou uma de suas habilidades mais poderosas até o momento. Ultra Colosso 1. Como uma Beyblade que foi rasgada por direito, Boyd girou em seu próprio eixo com a ponta da lâmina de seu machado formando seu rotor. Isso significava que Boyd estava atualmente realizando o sonho de todo jovem em machados, o lendário Giro da Morte. A velocidade de Boyd por si só era uma loucura. Ele estava se movendo tão rápido que permaneceu no ar, mesmo quando seu machado atingiu o Devorador do Vazio, causando grandes danos a cada vez. Como a habilidade durou 10 minutos inteiros, Boyd felizmente foi para a cidade. Com os buffs de Ikari e dos outros, bem como seu próprio passivo build que lhe permitiu ganhar impulso, ele estava atualmente baixando a barra de saúde do Void Devourer a uma velocidade notável, um feito que era raro nesta batalha. Após 2 minutos, o HP do Void Devourer finalmente atingiu 30%. Boyd imediatamente usou a força de seus golpes para impulsioná-lo para o Void Devourer específico que Eva havia apontado, abandonando o atual, pois já estava morto. Ultra Assassinato, habilidade ativa efeito: apunhala um inimigo com menos de 30% de saúde com 15% de chance de executá-lo se ele estiver em um rank do seu. Se a execução falhar, cause 500% de dano. Tempo de espera: 30 minutos. Cobra saiu do extremo Stealth 1 e enfiou seu estilete nas costas do Void Devourer. Imediatamente, seus movimentos pararam quando ele caiu fracamente no chão, a vida e a energia vital dentro dele sangrando rapidamente. Com a chance básica de execução de seu passivo Bloodhound de 60% a 30% de HP, juntamente com o aumento de 15% do Ultra Assassinate, Aya teria que enfrentar uma rápida arbitragem imparcial se Cobra realmente não tivesse conseguido matar seu alvo. Com um Void Devourer resolvido, sobraram mais 7 em diferentes estados de saúde. O mais próximo da morte entre eles estava com 55% de HP, alto demais para fazer diferença imediatamente. Bem, isso era de se esperar. Eles não tinham 1,5 bilhão de HP, mas 15 bilhões.
Mesmo que esses bombardeios estivessem causando milhões de danos, eles ainda precisavam causar cerca de 20 mil de danos, 750 vezes, para matar um. Como seus ataques estavam espalhados entre seus inimigos, era óbvio que seria difícil matar um em particular, a menos que você usasse um combo como aquele que os 4 homens dos 5 generais acabaram de realizar. Porém, o plano de Eva não era tão banal e simples. Logo após Cobra usar seu Ultra Assassinate em um inimigo, ele rapidamente entrou novamente em Extreme Stealth e foi atrás do Voidevorer com mais HP. Estava com 85% de HP, precisamente porque era um dos inimigos do tipo névoa. Este tinha a resistência mais louca de todas, então os jogadores mal se concentraram nele depois de verem como seus esforços eram infrutíferos. Os olhos de Cobra brilharam quando ele se lembrou do comando que Eva lhe deu, antes de liberar sua habilidade de classe mais poderosa. Claro, matar Streak 1. Pouco antes de Cobra atacar, uma cura de Ikari pousou sobre o Voidevorer do tipo névoa e o levou a 100% de HP com condição máxima, todos os debuffs e atordoamentos removidos. Inicialmente exibiam uma expressão de raiva por ter seus companheiros sendo brutalizados como se fossem ratos, mas logo seu rosto se tornou de horror e pânico. Pois atrás dele, mergulhado direto em seu corpo vaporoso, havia um estilete. O problema era que, embora esse estilete normalmente mal o roçasse, seu HP estava caindo rapidamente a cada segundo. O Devorador do Vazio sentiu a vida deixar seu corpo lentamente. Essa foi a descrição da habilidade, e Cobra foi forçado a assistir a uma animação especial onde a energia vital literal do Devorador do Vazio se dissipou lentamente no ar. Os dois estavam em seu próprio mundo, mas Uno chegou ao lado de Cobra e o defendeu. Eles definitivamente tentaram essa habilidade de matar um poderoso muitas vezes nos últimos 6 meses, e foi por isso que eles estavam tão perto do Rank 3 em comparação com a linha do tempo anterior, quando levaram 3 anos após alcançarem o Rank 2. Cobra poderia ser interrompido por meio dessa habilidade, e ele sofreria uma reação severa enquanto o inimigo recuperaria todo o HP perdido como se nada tivesse acontecido, e até receberia um ataque de fúria gratuito do sistema como penalidade. Eles não podiam permitir que um Devorador do Vazio de nível 3 ficasse furioso com eles. Como tal, Uno largou todo o resto e tomou os cuidados necessários. Mesmo que os outros Devoradores do Vazio estivessem ocupados, quem sabia o que estava se esgueirando na escuridão? Poucos minutos antes de os 5 generais executarem um monstro e tentarem matar o próximo, 3 companheiros estavam trabalhando juntos enquanto encontravam uma nova sinergia que funcionava para eles. Thunder recuou e disparou todas as suas flechas elementares. Arqueiros como ele apenas se preocupavam em imbuir suas melhores flechas com éter, enquanto usavam as normais apenas para assediar os monstros do vazio de classificação mais baixa. Porém, contra os Devoradores do Vazio de nível 3, tal coisa era um desperdício total. Thunder respirou fundo e, com seu gene ativado, seus olhos já lindos e intensos ficaram mais brilhantes. As luzes flutuantes que pareciam vagalumes brincalhões convergiram instantaneamente e se transformaram em uma mira abrangendo todo o olho, em ambos os lados. Isso não foi tudo, pois ele ativou uma de suas outras habilidades que estava esperando para ser usada todo esse tempo. Mil Arcos 1. Esta foi a única habilidade ativa do arco épico classificado, Gandiva 1. Ele ficou muito tempo sem rumo na loja da guilda depois que Fiter Clerico desenhou para o Duo Maligno, mas Evo concedeu a Thunder devido ao seu talento. Agora, ele estava fazendo bom uso de sua habilidade depois de esperar por tanto tempo. Essa habilidade fez com que sua flecha atualmente encaixada brilhasse com uma luz estranha. Ele estava segurando uma flecha destrutiva, algo especialmente criado por Draco com sua energia de destruição que ele jogou na loja da guilda para os arqueiros da Umbra. Thunder reuniu seu poder e combinou sua habilidade inata de Elfo da Floresta para aperfeiçoar sua mira temporariamente com sua habilidade passiva que lhe concedeu o buff de precisão suprema permanentemente. Como tal, a flecha disparada não enfrentou penalidades de precisão. Isto foi crucial, porque se dividiu de uma flecha para 2, 2 para 4, 4 para 8 e mais até chegar a 1000. Thunder observou silenciosamente enquanto quase todas as suas 1000 flechas atingiram um dos Devoradores do Vazio de nível 3 em áreas vitais, desencadeando seu minúsculo dano de destruição sobre eles. Isso reduziu muito o HP coletivo do grupo, e Thunder suspirou ao desligar seu gênio de Elf.
Ele havia ligado por muito tempo nesta batalha e estava exausto. Como tal, ele esperou pela cura da luz branca de Kari que refrescou sua resistência, mas não a ligou novamente. Ele estava começando a sentir uma dor desconfortável na cabeça, provavelmente devido ao ciclo de feedback entre o seu cérebro e o capacete de realidade virtual. Não seria uma boa ideia continuar abusando de sua herança, então ele manteve o tiro com arco normal como ranger pelo resto da batalha. Fitter Cleric, que estava por perto, estava atualmente lutando usando o primeiro passivo da Caixa de Pandora para assediar os Devoradores do Vazio de nível 3. Embora o dano fosse absolutamente aleatório, ele estava mais interessado nos diferentes efeitos que se manifestavam. Quando percebeu que poderia usar a habilidade ativa mais uma vez, ele sorriu e ativou o Lock Draw. Desta vez, a habilidade que ele desenhou foi muito mais suave e sensata. Trovoada, habilidade ativa efeito, liberte a fúria dos céus sobre a terra, invocando todos os raios sobre os inimigos. Isso causa 2000% de dano elétrico. Duração, 10 segundos esfriar. O feitiço final do caminho do relâmpago estava agora nas mãos do Violukmancer. Ele alertou a todos sobre sua aquisição no Raid Party Chat e ativou a habilidade antes que alguém pudesse detê-lo. Fiat Caelum Fulgur Percutiens. No momento seguinte, o céu escureceu de repente. Nuvens negras pairavam no céu, tornando a zona da área ligeiramente escura enquanto os vários jogadores olhavam para cima para ver pontos brilhantes nessas nuvens. Desta vez, não havia para onde correr, então eles largaram as armas derrotados. Se eles fossem bombardeados até a morte, então acabaria com isso. Não há necessidade de desperdiçar energia preciosa resistindo. No entanto, eles ficaram atordoados e sem palavras pelo fato de que os raios que eles pensavam que acabariam com suas existências, na verdade, evitaram todos eles e, em vez disso, focaram nos 8 devoradores do vazio. No momento em que os 10 segundos de raios intensos que fariam até Pikachu esconder o rosto de medo, os exaustos devoradores do vazio foram revelados ao público, que respirou fundo. Droga! Muitos deles perderam muito HP, com quase 10% em geral. Comparado com o que eles estavam fazendo, Fitter Cleric claramente melhorou muito seu ofício. Quando eles se viraram para olhar para ele, o Lukmancer estava mais uma vez olhando para longe. Seus olhos suaves se diziam que ele não estava no presente, mas provavelmente olhando para o futuro. Com os lábios se contraindo, os outros jogadores o amaldiçoaram coletivamente, depois o ignoraram e continuaram o bombardeio no segundo seguinte. Quanto a Slimfati, ela olhou para Fitter Cleric com bochechas vermelhas e rosadas e murmurou, tão lindo. Suspirar. Na vanguarda de sua batalha sinérgica estava Sense Stalker. Ele se manteve afastado durante as primeiras partes da batalha, mas agora deu tudo de si contra seus inimigos. Como ele fez isso? Definitivamente não com sua alabarda confiável e habilidades de combate exemplares. Não, o sujeito estava em sua forma completa de dragão do vazio, seus olhos roxos e escamas brilhando com mistério. Inicialmente, ele estava derrotando os devoradores do vazio sem pressa, já que seu tempo de transformação havia sido ampliado devido a recompensas e circunstâncias específicas enquanto estava na cidade do dragão ancestral. No entanto, na época em que Cobra usou sua habilidade Surikyo, ele fez uma pausa e quase congelou. Sua expressão tornou-se sombria e distorcida enquanto ele olhava para trás. Os olhos roxos e serpentinos de Sense vagaram por um local que parecia vazio, mas seus olhos eventualmente se fixaram em um ponto específico do espaço que foi isolado de uma forma familiar que ele sentiu ter experimentado antes. Com um rugido, ele disparou um orbe do vazio em direção àquele local enquanto corria, pois viu que seu alvo havia notado seu reconhecimento. Quando Essence viu quem eles estavam perseguindo, ficou atordoado e furioso. Grande Ciseva, cuidado. Gandiva, arco classificação, épico durabilidade, Max, Max passivo 1, indestrutível. Este arco não pode ser danificado ou destruído. Ativo 1, 1000 arcos, dispara um tiro que se replica em 1000, causando dano acumulado em área de efeito. Tempo de espera, 6 horas. Aura de sangue, habilidade passiva efeito, um ar de assassinato envolve o usuário, concedendo aumento de 30% no dano e na defesa ao usar armas brancas pequenas. A chance de execução do usuário é fixada em 60% por ataque quando um inimigo está abaixo de 30% de HP. Surikyo Trick, habilidade ativa efeito,
Enfie sua lâmina no ponto fraco central de um inimigo, tirando sua vida enquanto você observa sua alma deixar seu corpo. Nota 1. O inimigo deve estar com 100% de HP. Nota 2. O inimigo deve estar dentro de um rank do seu. Nota 3. O inimigo deve não estar ciente da sua presença. Tempo de espera, 1 semana. Extreme Stealth, habilidade passiva efeito, permaneça invisível para todos os inimigos abaixo do seu nível. Aqueles no seu nível têm 20% de chance de detectá-lo, enquanto aqueles acima de você têm chances variadas de fazê-lo. Não consome resistência. Ativo 1, 1000 arcos, dispara um tiro que se replica em 1000, causando dano acumulativo em área de efeito. Tempo de espera, 6 horas. Ultra Colossus, habilidade ativa efeito, gire seu machado no sentido horário com velocidade e precisão quase impossíveis, como um peão. Isso causa 30% do dano do machado por golpe. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 dia. Guild Wars. Capítulo 461. O Cavaleiro das Trevas ataca em um canto distante do campo de batalha. Uma forma silenciosa espreitava nas sombras. Ele assistiu os eventos acontecerem com uma expressão impassível, desde a grande confusão entre os jogadores e os monstros do vazio, até o ataque heróico dos membros principais da Umbra contra os monstros do vazio de Rank 2. A forma silenciosa fez uma careta quando os membros do núcleo se apresentaram, enquanto muitas memórias antigas passavam por sua cabeça, distraindo e atormentando-a. Especialmente porque essas não eram suas próprias memórias, mas de outra pessoa como ele. Por uma fração de segundo, a zona de quarentena que a forma silenciosa criou para enganar os sentidos especiais de Eva tremeu e quase se desfez. No entanto, sua mente foi rapidamente estabilizada por uma força externa. Não entendendo quem o ajudou, a forma silenciosa subjugou sua confusão antes de se mover lentamente em direção a Eva. Antes que ele tivesse a chance de agir, o Armageddon Fighter Cleric convocou pousou com fúria na zona, e até mesmo Eva e os monstros de Rank 3 foram forçados a fugir. Esta forma silenciosa rapidamente dissipou sua defesa e criou uma área de energia de destruição ao seu redor. Sua barreira desintegrou tudo que entrou em contato com ela, deixando ilesa a existência abaixo. No entanto, com sua forma agora revelada, alguém deveria ter sido capaz de reconhecer que aquele que estava se esgueirando através de um véu de espaço isolado era na verdade o Cavaleiro das Trevas. O primeiro clone de Draco e o segundo clone de Lúcifer. De repente tudo fez sentido. A razão pela qual este evento mundial inesperadamente aumentou em dificuldade foi de fato porque alguém expandiu a leve rachadura que Draco havia feito na estrutura da realidade que levava ao abismo. Este tinha sido o próprio Cavaleiro das Trevas, nada menos que em sua forma de dragão. Ele usou a energia de destruição para abrir o buraco máximo que pôde antes de ser destruído. Na verdade, o Cavaleiro das Trevas só esperava que um bando de monstros do vazio de grau 2 distraísse Eva por um tempo. Ele nunca esperou que devoradores do vazio de grau 3 usassem essa chance para sair e brincar. No entanto, ele teve sorte ao obter a assistência daqueles 10 monstros para distrair Eva. Ele estava convencido de que seria quase impossível para Eva ser morta por eles, mas ele só precisava da atenção dela por uma fração de segundo. Na verdade, ele estava bastante em conflito com seus planos. Muitas coisas pareciam fora de lugar para ele. Por exemplo, porque ele viu Draco e Eva juntos em perfeita harmonia, apesar do que ela fez com ele. Porque Eva era a cofundadora da Umbra e não a líder do Dacro como naquelas memórias. Quando ele fez a primeira pergunta a si mesmo, uma voz sussurrou em sua mente que as memórias que ele tinha visto eram do futuro, e só ele poderia evitar que Draco sofresse um destino tão horrível. Isso acalmou o Cavaleiro das Trevas por mais algum tempo, até que ele fez a segunda pergunta, que ainda contradizia suas memórias. Mais uma vez aquela voz o guiou, explicando que o que ele lembrava estava confuso e tinha uma linha do tempo semelhante, mas diferente. O Cavaleiro das Trevas permaneceu em silêncio, mas decidiu fazer algumas investigações por conta própria. No entanto, ele não conseguiu se lembrar do que havia acontecido naquele momento, apenas lembrando que isso de alguma forma alimentou a ideia maluca que passava por sua cabeça de que ele tinha que matá-la. Isso foi na época em que ele criou o buraco maior no rasgo do espaço. Depois de ter sido explodido, ele recuperou os sentidos e percebeu que havia algo terrivelmente errado com o processo. No entanto,
Suas perguntas foram suprimidas e sua mente foi mantida sob controle por algo ou alguém que ele não conseguia ver nem jamais esperava ir contra. Ele se tornou como uma pessoa bêbada sendo levada até o carro por um amigo. A pessoa perdida poderia reconhecer que o amigo a estava desencaminhando e questionaria isso, mas algumas garantias suaves facilmente fariam a pessoa bêbada se tornar obediente e seguir em frente. Desde então, o Cavaleiro das Trevas estava meio adormecido e meio consciente do que acontecia ao seu redor. Seu corpo se moveu para realizar ações de acordo com os cenários planejados, mas sua mente questionou tudo lentamente. Isso levou a uma grande resistência dentro dele. Ele poderia ser um clone, mas ainda era parente de Lúcifer e Draco, o que significa que ele nunca se contentaria em ser controlado por outro. Infelizmente, foi inútil. Como tal, o Cavaleiro das Trevas seguiu obstinadamente suas diretrizes para reprimir Eva da maneira mais limpa possível, sem sequer considerar as consequências disso. Como um homem-bomba vestindo um colete C4, o Cavaleiro das Trevas entrou nesta batalha de uma forma que sugeria que ele não planejava sair dela depois de atingir seu objetivo. Depois que o Armagedon aconteceu, o Cavaleiro das Trevas lutou para entrar novamente em sua zona de quarentena devido à quantidade de energia que havia gasto. No entanto, uma linda luz branca envolveu sua forma, envolvendo suave e suavemente. Isso permitiu ao Cavaleiro das Trevas reentrar em uma forma de impalpabilidade tão sólida que nenhuma pessoa abaixo da divindade poderia identificá-lo, pois seu estado atual foi concedido a ele por uma divindade. Anúncio do sistema para o jogador: você foi abençoado com um véu de impenetrabilidade da deusa Suna. Você é completamente indetectável para todas as espécies abaixo do nível divino, exceto para aquelas ligadas ao vazio. Nota: a deusa Suna incluiu uma mensagem em sua bênção: derrube aquela prostituta miserável e destrua seu espírito imortal, então eu concederei a você qualquer desejo que você desejar. Os sentimentos conflitantes do Cavaleiro das Trevas desapareceram. Se uma divindade deste mundo pudesse chamar Eva especificamente de prostituta miserável, isso não significaria que a infidelidade dela não começou tão tarde quanto as memórias dele nesta linha do tempo. Será que a voz estava certa? Afinal, os verdadeiros deuses podiam ver tudo no plano principal. Para alguém ajudá-lo especificamente a derrotá-la, isso significava que Eva devia ter cometido algum grande mal. Até mesmo fazer uma promessa como essa mostrava que Suna estava disposta a pagar qualquer preço para ver Eva extinta. Essa linha de lógica garantiu ao Cavaleiro das Trevas que ele não estava exatamente fazendo a coisa errada e poderia até fazer um favor à sociedade. Como tal, o Cavaleiro das Trevas atingiu um estado estranho onde sua mente e corpo foram finalmente conectados. A misteriosa entidade que controlava sua mente não precisava mais forçá-lo a fazer o trabalho. O Cavaleiro das Trevas rapidamente avistou Eva, que saiu de seu esconderijo subterrâneo e lentamente se aproximou dela, mas parou no meio do caminho quando viu que ela convergiu todos os jogadores ao seu redor. Depois de uma breve espera, parecia que haviam chegado a algum tipo de consenso. Eles executaram uma bela sequência de habilidades que incapacitaram todos os seus inimigos e iniciaram um bombardeio pesado que desafiou toda a razão. O Cavaleiro das Trevas ficou muito surpreso com sua destreza, que estava muito longe de suas memórias, especialmente para todos os membros principais, alguns dos quais nem existiam em suas memórias. No entanto, ele rapidamente se concentrou e voltou à sua tarefa: derrotar Eva. Ele tinha que ser esperto porque assim que Eva sentisse o cheiro dele, ele falharia e de alguma forma sabia que as estrelas nunca se alinhariam de maneira semelhante para lhe dar outra chance. Na verdade, ele tinha certeza de que seria ele quem seria extinto permanentemente do mundo, não importando o resultado. Como tal, ele teve que fazer valer seu sacrifício e executar tudo perfeitamente. Com esta bênção daquela deusa estranha, ele certamente seria capaz de se posicionar com facilidade. Tudo dependeria da eficácia do seu plano. Com isso em mente, o Cavaleiro das Trevas chegou perto de onde Eva estava com as outras três beldades por perto. Ele então mergulhou a mão no peito e gritou silenciosamente enquanto tirava uma escama de formato estranho. Era semelhante ao que Draco tinha sobre o coração, do mesmo formato e tudo, só que este era levemente prateado. Foi sua escala reversa. Para arrancar sua escala reversa, o Cavaleiro das Trevas realmente não planejava viver depois disso. Se ainda houvesse uma pequena chance de ele sobreviver, talvez sendo resgatado pela deusa que o ajudou, ele acabara de extinguir essa possibilidade.
Nenhum dragão poderia sobreviver sem a sua escala reversa, não importa quem. Nesse mesmo sentido, a maior parte da essência e do poder de um dragão estava contida em sua escala reversa. Depois de remover sua escama reversa, o Cavaleiro das Trevas a colocou em sua espada larga. Imediatamente, a arma brilhou com uma luz brilhante que foi suprimida pela cobertura concedida a ele, mas seu poder absoluto o fez vacilar. Foi quando o Sense Stalker, em sua forma de dragão do vazio, sentiu algumas ondulações estranhas no espaço atrás dele. Foi semelhante a quando ele esteve na cidade do dragão ancestral e encontrou um antigo dragão de ossos que havia sido abençoado por um deus verdadeiro da Era Antiga. Não, Essence e Fitter não venceram essa batalha, mas foi uma lição valiosa ensinando a Essence muito sobre o poder dos deuses e dragões verdadeiros. Ele sentiu que essa ondulação era semelhante àquela circunstância, mas não tinha certeza. Ele teria ignorado se não fosse pelo local onde ocorreram as ondulações. Estava logo atrás da localização de Eva. Com um rugido, Essence Stalker disparou um Orbolf voe em direção àquele local para conter o inimigo enquanto ele corria. Ele gritou a plenos pulmões, grande Cis Eva, cuidado. Eva imediatamente entendeu o que Essence Stalker estava tentando transmitir lendo sua mente e rapidamente ativou sua forma verdadeira do vazio. No entanto, as transformações levaram algum tempo para serem ativadas e o Cavaleiro das Trevas já havia começado a se mover no momento em que ajustou sua escala reversa. Essence e Evo descobriram tarde demais para mudar alguma coisa. O Cavaleiro das Trevas apareceu de repente à vista atrás de Eva, chocando as três belezas NPC ao lado dela, bem como muitos membros principais que mudaram sua atenção para ela após o grito de Sense. Naquela fração de segundo, enquanto todos observavam confusamente Eva ser empalada pela lâmina do Cavaleiro das Trevas, foi como se o tempo tivesse parado. Muitos usavam expressões de descrença, vendo Eva cuspir sangue do ferimento claramente fatal que lhe foi causado e que cancelou sua transformação. Mas se fosse apenas isso, Eva teria sido capaz de retaliar. O Cavaleiro das Trevas também sabia disso, então ele canalizou toda a energia contida em sua escala reversa para alimentar sua energia de destruição, pois o miasma negro que normalmente significava que a energia de destruição estava presente emergiu como chamas e cobriu todo o corpo de Eva. Eva planejou originalmente retaliar, mas fez uma pausa quando viu uma convocação de emergência de seu casulo e optou por sair do jogo imediatamente. No mesmo momento em que ela partiu, a energia de destruição semelhantes a uma chama queimou seu personagem de jogador até virar nada, virtualmente apagando sua existência de Bondless permanentemente. No momento em que o Cavaleiro das Trevas estava prestes a soltar um suspiro de alívio, ele ouviu um grito alimentado por ódio e raiva e se virou para ver três mulheres extremamente lindas olhando para ele com tanta malevolência que até ele tremeu. Eva tirou as mãos da têmpora de Draco e suspirou com um pouco de cansaço. Ela tomou um gole de sua bebida levemente enquanto a expressão de Draco mudava muitas vezes enquanto ele analisava a informação que inundava sua mente. Eventualmente, seus lábios se contraíram. Eu nunca teria sido capaz de imaginar que sua leitura de mentes se tornaria tão poderosa em tão pouco tempo. Você realmente conseguiu roubar tanto da mente do Cavaleiro das Trevas naquela fração de segundo que ele se mostrou? Droga, esses olhos de Kaelo são inúteis comparados a você. Eva riu presunçosamente. Bem, eles não foram feitos para esse propósito, então é compreensível. Draco olhou de soslaio para ela. Quem não conseguia ouvir a ostentação oculta em seu tom? Essa minha beleza celestial está realmente se tornando uma bandida sem vergonha a cada dia. Sniff. Estou tão orgulhoso. Draco passou a mão pelos cabelos. Mas ainda assim, apesar de ir contra você, não posso deixar de me sentir mal pelo Cavaleiro das Trevas. Eva sorriu. Ei, deixe-me adivinhar, é por causa disso, certo? Draco assentiu com um sorriso amargo. Aquele Cavaleiro das Trevas estava pronto para morrer pensando que iria derrotar você, mas aqui está você comigo, ótimo e elegante. O rosto de Draco ficou ainda mais estranho neste momento. Ele tinha a aparência de um irmão mais velho, que viu seu irmão mais novo fazer papel de bobo ao convidar a garota mais bonita da escola para o baile, quando ele próprio tinha apenas 5 10. Toda a sua disposição em se sacrificar, mas seu plano estava destinado ao fracasso se eu não tivesse interferido de qualquer maneira. Porque depois da última vez que compartilhamos nossas linhagens, você se tornou imune à energia de destruição.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.